Bom dia, eu sou o Márcio Diniz e trazendo as notícias de hoje, quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025. Deportação de ativista pró-Palestina decretada por juíza nos Estados Unidos. Conforme documentos judiciais divulgados ontem, quarta-feira, dia 17, uma juíza dos Estados Unidos ordenou que o líder estudantil da Universidade de Colômbia e ativista pró-Palestina, Mahmoud Khalil, fosse deportado para a Síria ou para a Argélia, após ele não ter dado informações, ou seja, ele, segundo ela, ter omitido informações em seu pedido de green card. Khalil é residente permanente nos Estados Unidos, tem 30 anos de idade, nascido na Síria, filho de pais palestinos e estuda na Universidade de Colômbia. Ele havia sido detido pelas autoridades de imigração dos Estados Unidos por mais de 100 dias no início de 2025, mais propriamente em março. E o governo de Trump tentava deportá-lo. Enquanto estava preso, ele perdeu o nascimento do filho, fruto do casamento com uma mulher de cidadania americana com quem é casado e estava grávida à época de sua prisão. No dia 20 de junho, ele foi solto por determinação judicial, pois o juiz distrital dos Estados Unidos, Michael Faviers, de Nova Jersey, havia afirmado à época a respeito de Khalil que punir alguém por uma questão de imigração civil era inconstitucional. Ativistas pró-Palestina como Khalil foram reprimidos pelo governo do presidente Donald Trump, que os chamaram de antissemita e apoiadores do extremismo. Quando foi preso, em março deste ano, Khalil fez uma declaração à União Americana pelas Liberdades Civis, ACLU, sigla em inglês, respondendo que não é surpresa que o governo de Trump continuasse a retaliar contra ele pelo fato de estar exercendo seu direito de liberdade de expressão. Khalil foi um dos líderes mais visíveis dos protestos pró-Palestina nas universidades dos Estados Unidos contra a conduta de Israel na guerra em Gaza. Na decisão de deportação, o tribunal entendeu não ter sido um descuido por parte de um requerente desinformado ou ignorante, conforme decisão proferida pela juíza, dizendo ainda, segundo a juíza, ela falou, esse tribunal considera que o réu intencionalmente deturpou fatos materiais. Foram levantadas por grupos de direitos humanos preocupações a respeito da liberdade de expressão e do devido processo legal em relação às tentativas de deportação e ameaças de cortes do financiamento federal às universidades onde ocorreram os protestos. A Universidade de Colômbia, onde estudou Khalil, esteve no centro dos protestos no ano passado, que exigiam o fim da guerra em Israel e o desinvestimento por trás das universidades de fundos de empresas que apoiam Israel. Os advogados de Khalil informaram através de uma carta a um tribunal federal em Nova Jersey, responsável por seu caso, que ele vai contestar a decisão da juíza Jamie Cummins. A ordem foi proferida no dia 12 de setembro, sexta-feira passada. Brigitte Macron leva aos tribunais evidências sobre boatos de ser uma mulher transgênero. Brigitte Macron, primeira-dama da França, junto do seu marido, Emmanuel Macron, presidente da França, decidiram tornar pública uma disputa judicial a fim de refutar alegações sobre a identidade de gênero dela. Pretendem apresentar evidências para comprovar que Brigitte Macron não é transexual. Os boatos começaram a surgir em 2021, quando ela anunciou que processaria um site de extrema-direita por espalhar falsamente
a informação de que ela seria uma mulher trans. O caso prolongou nesses anos, de 2021 para cá, muita gente falando na internet, levantando questões sobre boatos e informações erradas, fake news, em redes de televisões, jornais e internet, até que uma influenciadora direita afirmou que Brigitte teria feito uma operação de transição de gênero. E a primeira-dama entendeu tal afirmação como difamação e invasão de privacidade. Tal alegação da influenciadora. Ele decidiu, novamente agora em 2025, processar essa influenciadora de direita, que o nome dela é Candace Owens, que havia dito acreditar que Brigitte nasceu homem. Segundo o advogado do casal Macron, em entrevista ao podcast da BBC Fame Under Fire, Fama sob fogo, traduzindo, Brigitte considerou que as alegações são profundamente perturbadoras e que elas representam uma distração para o presidente francês. O advogado ainda disse que não quer sugerir que isso tenha prejudicado o presidente de alguma forma. Porém, como qualquer pessoa que concilia carreira e vida familiar, quando sua família está sob ataque, isso o desgasta. E disse também que o presidente não está imune a isso, por ser um presidente de um país. Há boatos, há informações falsas, há fofocas. Ele é uma pessoa como qualquer outra e algo disputa, ainda mais sendo famoso, como um presidente. Para embasar tal afirmação de que Brigitte é uma mulher cisgênero, o casal Macron está preparado para demonstrar de forma genérica e genética e específica que as alegações são falsas. Vale lembrar que todas as pessoas têm o direito de ser quem são e devem ser respeitadas por isso. Há mulheres e homens trans que merecem tanto respeito quanto pessoas cisgêneros. O caso, conforme o casal Macron, é a invasão de privacidade e o desconforto de ter sua intimidade espalhada de forma, segundo ela, mentirosa, por alegar que supostamente ela teria nascido um homem feito transição de gênero. Assim, a mentira sobre sua vida que a perturba. Para quem não entende, uma pessoa cisgênero é que se identifica com o sexo, o órgão genital ao qual nasceu. E uma pessoa transgênero, ela não se identifica com o sexo ao qual nasceu. 3 cachorros morrem durante viagem dentro de carro de pet shop, provavelmente devido ao calor. Em Americana, interior do estado de São Paulo, houve morte de 3 cachorros enquanto estavam sob cuidados de um pet shop na última quarta-feira, dia 11. Eles pertenciam a uma família e haviam ficado durante 1h30 dentro de um carro de pet shop em transporte. Foi feito boletim de ocorrência e a causa provável de morte foi hipertermia, ou seja, um aumento excessivo na temperatura corporal. A Secretaria de Segurança Pública disse que o filho da tutora dos 3 animais informou na delegacia que a proprietária do pet shop alegou ter precisado realizar outra entrega em endereço distante e, por isso, deixou os animais no carro por aproximadamente 1h30. Obviamente, a família está em choque e já acionou, por meio de seu advogado, a busca judicial do pet shop pela sua responsabilização do fato. Na foto acima estão os cãezinhos denominados Luna, da esquerda para a direita, Luna, de 10 anos, Fofão, 11 anos, e Cristal, de 8 anos. A tutora principal deles é uma senhora de 71 anos de idade que mora com seu filho e uma outra parente. O caso foi registrado como ato de abuso de animais no 1º DP, Delegacia Policial, de Americana. A morte dos animais só foi informada para os tutores após eles terem enviado uma mensagem perguntando sobre os animais e ter tido a resposta via o aplicativo WhatsApp. Após o filho da senhora de 71 anos ter enviado mensagem perguntando pelos 3 pets,
que deveriam ter chegado às 12 horas, ou seja, ao meio-dia. Eles saíram às 9 e pouca da manhã, era para ter chegado ao meio-dia, e não tinham chegado. Então, por volta de 16h20, o filho enviou mensagem perguntando, e a proprietária do pet shop respondeu por WhatsApp: não está tudo bem. Eu estou em estado de choque. Eles morreram, não sei explicar o porquê. Às 17 horas, a mulher levou os corpos dos animais para a casa dos tutores. Os corpos foram encaminhados, a pedido do filho da tutora, para a clínica Univet, de confiança da família. Segundo o laudo da veterinária Patrícia, os cães não tinham sinais de maus tratos e, conforme o relato da proprietária do pet shop, a provável causa da morte dos cãezinhos tenha sido realmente hipertermia, descrito por ela, pela veterinária, como um calor intenso. Ela acredita que a dona do pet shop não tenha noção e nem conhecimento de como o calor excessivo é grave para os animais de focinho curto. O advogado informou o seguinte: foi a morte de 3 animais da família que, inclusive, viviam com uma senhora de 71 anos de idade, que vivia em função desses animais. E agora ela está em choque, está completamente abalada. E nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Segundo o advogado da família, vai aguardar a investigação da polícia que apura se houve abuso de animais. A pena para esse tipo de crime varia de 5 a 2 anos, com aplicação de multa e proibição de guarda de animais. Se ocorre a morte do animal, a pena inclusive é aumentada de 1/6 a 1/3, conforme a lei que versa sobre maus tratos de animais, a Lei 9.605 de 98, e que foi atualizada inclusive em 2022. Quanto à reparação civil, conforme o advogado, a família pedirá indenização devido à má prestação de serviços e, analisando precedentes de casos análogos a este, o valor pode ficar entre 10 a 30 mil. O valor pode ficar entre 10 e 30 mil reais. Libertadores 2025. Palmeiras vence River Plate fora de casa por 2-1. Ontem, o Palmeiras enfrentou fora de casa o River Plate pela Libertadores, no jogo de ida da série eliminatória das quartas de final no estádio Monumental, mais conhecido como Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina, estádio do River Plate. Os palmeirenses marcaram com os jogadores Gustavo Gomes e Vitor Roque, ainda no primeiro tempo. O Palmeiras dominou o jogo, mas nos minutos finais do jogo, o River Plate, através de Martínez, deixou a eliminatória aberta, terminando o jogo por 2-1. Porém, o resultado, vale lembrar, que a equipe de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, abre vantagem no confronto por ter sido uma vitória fora de casa e pode até empatar no jogo de volta, que ainda assim garantirá vaga na semifinal. O jogo decisivo, ou seja, o jogo de volta, ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 24, às 21h30, horário de Brasília, no estádio Allianz Parque, casa do Palmeiras. Na Fazenda 17, Rayane joga água na face de Yoná. Na Fazenda 17, reality show apresentado pela Rede Record, a Rayane Filiudze, namorada atual do cantor Belo, perdeu a paciência durante uma discussão acalorada com Yoná Souza e jogou água contra a Yoná, atingindo seu rosto. Ocorreu a discussão ainda durante a votação que definiria qual participante seria barrada na prova do fazendeiro. Yoná imediatamente voltou na Rayane, justificando
que ela colocaria para cuidar do lixo, e alegou ter sido chamada de lixo por Rayane e que a Rayane a considerava como um objeto sem valor, por isso colocaria ela para tratar de lixo. A influenciadora Rayane, ou Rai, negou a informação e iniciou a briga entre as duas. Em certo momento, ela se aproximou de Yoná e, com um copo com água, jogou a água no rosto da Yoná. Yoná, entretanto, de forma irônica, respondeu dizendo: eu estou acostumada com água, deveria estar mais gelada. Ou deveria estar gelada. Já havia tido desentendimento das duas confinadas antes do programa ao vivo. Rayane chegou a proibir Yoná de comer refeição que tivesse sido feita por ela no reality, dizendo que não cozinhava para Yoná e ainda assim ela pegava do prato. Em resposta, Yoná respondeu que não havia placa dizendo que não poderia comer. Se tivesse comida ali, iria pegar, iria botar a mão. E terminou com: se você quer fazer comida, o problema é seu, disse a instrutora de dança. A apresentadora Galisteu disse: quem estava vendo no Record Plus viu. A Rayane acaba de jogar um copo de água em Yoná. As duas seguem no jogo, mas as pessoas na internet pedem que uma delas seja eliminada. Essas são as notícias de hoje. Esperamos por mais notícias amanhã. Obrigado. Tchau.